Eu decidi tornar esse processo público, foi eu que pedi segredo de justiça, como ele trata, como se ele envolve um crime perpetrado pelo perito da Junta Médica Oficial do Poder Judiciário, Dr. Diego Franco de Lima, CRMGO 10747, médico perito psiquiatra. Então, eu vou falar aqui de provas e evidências de que ele falsificou o laudo. Então, na descrição do vídeo tem o número do processo e o código de acesso. Então, eu próprio decido retirar o segredo de justiça e fornecer a todos o código de acesso para que tenham evidências. Bom, eu conto esse processo. Eu fui aposentado indevidamente. Eu fui aposentado indevidamente por uma avaliação laboral ilegal praticada, sobretudo, pelo Dr. Orion Elias Sampaio, que é um dos proprietários do Hospital Infantil, bastante conhecido obstetra e ginecologista aqui de Goiânia, e pela doutora Cíntia Cristina de Souza Pinto, também médico psiquiatra aqui de Goiânia. Ela não é concursada, trabalha de favor lá na junta médica. Bom, eu entrei na justiça contestando. Deveria ter sido aceita, eu entendo que deveria ter sido aceita a contestação, porque os laudos que eles produziram, que esses dois senhores produziram, junto com os cúmplices, não tem fundamentação, não possuem fundamentação, não possuem, não dizem por que eu deveria ser aposentado, não afirmam o porquê, não falam o método que utilizaram só, e ainda no segundo laudo, feito pela Cristina, ainda cometem o erro de não me chamar para anamnese, para entrevista. Isso é obrigatório. Você não pode fazer um laudo sem conversar com o periciando. E foi isso que eles fizeram para poder fraudar. Porque se eu fosse chamado, eu queria gravar, queria entregar outros laudos, contraprovas, mas eles queriam apenas referendar o primeiro laudo. Para quê? Para fazer com que o Orion Elias Sampaio, se o primeiro laudo fosse desmentido, ele não viesse a responder criminal e civilmente. Quer dizer, o segundo laudo foi feito, a falsificação foi feita para proteger o primeiro laudo, né? E apenas para proteger o Orion Elias Sampaio e também também por parte de também para proteger também e uma forma de vingança do então, aquele que é então gerente da junta médica, que é o Luiz André Souza Alves, que hoje trabalha no Goiânia Prev, né? Muito bem, eu estava tranquilo, deveria ter sido, fiquei muito desapontado, golpeado, entendi que era totalmente indevida a continuação do processo, mas eu estava seguro que eu iria fazer um laudo pericial na justiça e que daria tudo bem, porque eu estava seguro. Eu não sabia que a Cristina iria conversar escondido, ocultamente com esse médico e pedir para fraudar. E assim, solicitar que corroborasse os outros laudos, para que eles escapassem da justiça. E por que eu sei que a Cristina me chama em juízo, que aí eu vou responder como é que eu sei que foi ela, né? Porque ela é psiquiatra e conhece o doutor Diego. Bom, o laudo é flagrantemente falso. Primeiro, vocês podem ver no evento 80 como está descrito a falsificação do laudo. Por exemplo, o Dr. Diego afirma que o transtorno aqui, transtorno borderline, ele é extremamente prejudicial e não tem controle, o que é falso, e não tem bom prognóstico.
Aí ele já começa a mentira descarada. Tem bom prognóstico, inclusive aos 60 anos, por volta de 60 anos, todos os sintomas tendem a desaparecer. A partir dos 30 começam a desaparecer os sintomas. Começa essa mentira. Segundo, ele fala que o transtorno bipolar não tem controle, é mentira, estou assintomático, como demonstra o laudo da doutora Elisandra Maria Maia, que ele se recusou propositalmente a usar. E é engraçado, né? Ele coloca aqui, adota tom persecutório em suas falas, porque no processo diz que eu estou sendo perseguido pelo ódio ou um pessoal da junta médica. Isso daqui é para que a Cristina, para que a Cíntia Cristina Souza Pinto diga, não, ele está me denunciando aqui no Cremego, e eu denunciei ela no Cremego, e ela usou isso porque ele tem delírio persecutório. Ele tem delírio persecutório. Não, eu não tenho delírio persecutório, você vai ter que provar, Cíntia, que eu tenho delírio persecutório. Muito bem. Então, vocês podem verificar toda essa fraude. Ele faz questão de não responder os quesitos. E é tão falso isso, gente, no item 2, diante da avaliação longitudinal feita, levando-se em consideração a evolução característica peculiar das patologias, podemos afirmar que encontra-se permanente e totalmente inválido. Aqui estou eu, o inválido, claro que eu não estou inválido, senão o doutor Diego, se eu tivesse inválido, eu não teria ido na delegacia denunciá-lo. Eu não teria ido no Cremego 2 vezes denunciá-lo. A primeira por fraude pericial, a segunda por psicofobia. Nem a você, nem a doutora Cíntia. Se eu tivesse com invalidez, eu não teria ido ali na ouvidoria da justiça, doutor Diego Franco Lima, eu não teria denunciado o senhor, como eu acabei denunciando 2 vezes ali na ouvidoria da justiça, por fraude pericial e com embasamento, que eu vou colocar aqui na internet, por fraude pericial e por psicofobia, correto? Essas são patologias que possuem caráter crônico, permanentes, incuráveis à luz da medicina. Você está mentindo. Nem o transtorno borderline, nem o transtorno bipolar são incuráveis ou incontroláveis à luz da medicina moderna. Como é que você escreve uma coisa dessa? Bom, o problema agora é desmentir esse médico, né? E é chamar psiquiatras para seria abrir um inquérito contra o doutor Diego. Abrir um inquérito para ver como ele escreveu essas barbaridades, e isso só pode ser feito através que o juiz em questão abra um pedido de inquérito contra esse senhor, que o juiz da ação abra um inquérito diante das evidências da falsificação. E essas evidências estão no evento 80. Estão bem descrito no evento 80, que todos vocês poderão ler, analisar, eu acho, tenho certeza. E a doutora... foi pedido isso, a doutora passou por três autoridades judiciais. Primeiro foi a doutora Simone Monteiro. Ela passou o caso para a seguinte, quando eu publiquei um vídeo pedindo para ela que, por favor, abrisse um inquérito contra o doutor Diego. Depois a doutora Renata, depois a doutora Raquel Lemos. Acho que também ela achou que não queria se envolver nesse caso e passou para o pelo juiz Flávio Fiorentino de Oliveira, que havia aceitado os laudos, que eu acho que não deveria ter sido os laudos, porque os laudos não têm fundamentação, não tem nada, não tem embasamento, não tem justificativa. Vocês podem ler isso tranquilamente na inicial do processo, tá? E aí ela escreveu: só se justifica a abertura do processo quando não é possível a realização da diligência pela própria parte. Bom, por exemplo, doutora Raquel, a senhora falou isso,
Mas não é possível, por exemplo, ele fala que eu tenho um mau relacionamento com os meus colegas. Essa mentira ele tirou da doutora Cinti. E eu sei como é que isso funcionou. Então eu pedi para vocês da Vara da Fazenda Pública ouvirem os meus colegas de trabalho desmentirem essa afirmação caluniosa do Dr. Diego. Isso só é possível se vocês se dispuserem a ouvir, como está no evento 80, pedindo, solicitando no evento 80. Isso só é possível assim. E ouvir também outros psiquiatras em testemunho, para que o desmintam sobre o transtorno bipolar e o transtorno borderline. Inclusive porque vocês são gênios da perícia, das leis, do direito, mas não têm expertise em psiquiatria, em psicologia. Então vocês têm que ouvir, chamar ou para depor na delegacia ou para depor em juízo, como eu estou pedindo no evento 80, depois de acusá-lo robustamente com provas, acusar o doutor Diego, pedir para ouvir robustamente psiquiatras e ouvir o próprio Diego. Doutor Flávio Fiorentino, ouça o próprio Diego, chame o próprio Diego, execute o que está pedido no evento 80. Eu não estou satisfeito, não estou satisfeito com o que o defensor público fez. Ele pediu apenas para ouvir os nomes. O senhor ignorou completamente e mandou fazer nova perícia. É tudo que o Diego quer. O Diego vai correndo nesse perito. Por favor, salve meu emprego, salve meu CRM. Eu estudei 6 anos lá na faculdade de Juiz de Fora. Fiz 2 anos de psiquiatria. E vem esse pé rapado desse Tairone alegando que eu falsifiquei. Se ficar comprovado, eu vou perder o quê? O que eu vou fazer da vida? Vão me tirar o CRM? Eu já fui denunciado no CREMEGO, já fui denunciado na ouvidoria da Justiça. O que eu vou trabalhar? Eu tenho um emprego público. Por favor, corrobore o meu laudo. Corrobore o meu laudo. Não, antes de mais nada, antes de corroborar qualquer laudo, é preciso ver as denúncias, que são, sim, os indícios fortes de falsificação desse laudo. É preciso chamar, indiciar, então, convocar o doutor Diego para perícia, para instrução e julgamento. Para desmascará-lo, esse médico. E eu farei outro vídeo. E tá embaixo, vocês podem ter toda a orientação, a visão do processo, como ele falsificou, quais são as bases, os elementos que temos de fraude, como os 2 laudos iniciais feitos pela prefeitura não têm quaisquer validade. E eu farei outro vídeo especificamente sobre o CREMEGO. Então, olhem aí, analisem o processo, vejam o inicial e vejam que não tem como que instrução e julgamento de chamar esse médico aqui, o Diegão. Vamos, Diegão. Vamos lá, você explicar em juízo essa patifaria que você fez comigo. Porque você, fazendo isso, você quer destruir minha vida profissional. Eu tenho filhos para sustentar, não sei se você sabe, tá? E 2 filhos especiais, e eu não posso me dar o luxo de perder essa ação, não posso me dar o luxo que a justiça cometa injustiça. Então, eu peço a Vossa Excelência, Dr. Flávio Fiorentino, a quem eu já vou mandar todos esses vídeos, refutando o vídeo do CREMEGO e todas as denúncias que eu fiz contra o Dr. Diego Franco Lima, para que o senhor faça instrução e julgamento baseado no evento 80. Inclusive, vou procurar o defensor público, Cleiton Rodrigues Barbosa, de que a gente não está lidando, que tem que ser, não é lidando com opinião, não é porque ele tem fé pública. A fé pública dele ele está usando para mascarar o Diego, para mascarar a fraude que ele fez. Isso não é legal, né? Nós estamos diante de um criminoso, não de uma pessoa cujo laudo deva dar credibilidade. E como é que a gente sabe? Está muito bem apontado no evento 80, em todos os eventos que dizem
respeito à denúncia que está sendo feita por ele, inclusive que eu fiz lá no Cremego, tá bom? Obrigado. Pode seguir.